Olá, gurizada, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Aqui é o Caleb do Pet Me Ajuda e hoje nós vamos dar início a uma série de vídeos sobre reações de alcanos, falando em um primeiro momento aí sobre a halogenação de alcanos, que será uma reação entre um alcano genérico, representado aqui por RH, com uma molécula diatômica de algum halogênio, representada aqui por X2. Essa reação levará à formação do meu produto de interesse, o meu haleto de alquila, e formará um haleto de hidrogênio como subproduto. Tá legal? Essa reação ocorre via radicalar, ou seja, quando forem rompidas ligações enquanto esta reação ocorre, essas ligações se romperão por clivagem homolítica, ou seja, cada um dos átomos envolvidos na ligação vai ficar com um elétron desemparelhado, diferente do que acontece na clivagem heterolítica, que é aquela que a gente está mais acostumado a ver quando um dos átomos já está com a densidade eletrônica da ligação mais deslocalizada para ele, e quando a ligação se rompe ele fica com o par, tá legal? É importante salientar também que, pelas quebras ocorrerem de maneira homolítica, quando uma ligação for se formar, ela se formará entre dois radicais, que vão se encontrar cada um com um elétron desemparelhado e formar o par de elétrons da ligação. Tá certo? Por que praticamente todas as reações de alcanos vão ocorrer via radicalar? Pensem na molécula de alcano. Pensem em um hidrocarboneto genérico com uma cadeia linear, pensem nela sem ramificações, tá? Eu não tenho nenhuma porção da molécula, eu não tenho um grupo funcional, como uma carbonila, um éter, que está deslocando a densidade eletrônica para alguma parte da molécula, tá? Essa molécula é extremamente apolar. Eu não tenho deslocalização eletrônica em nenhum sentido, em nenhuma direção dessa molécula. Ou seja, os pares de elétrons das ligações entre o carbono e o hidrogênio, que é onde vai ocorrer essa quebra aqui durante a reação, estão bem distribuídos aqui. Eles não têm tendência de ficar ou com hidrogênio ou com carbono. Então, a tendência é que ocorra a clivagem homolítica e tanto o hidrogênio quanto o carbono acabem ficando cada um com um elétron desse par aqui da ligação, tá certo? E também porque o primeiro radical que irá se formar é a partir aqui da molécula diatômica do meu halogênio, e um radical reagindo com outra molécula tende a formar outros radicais, porque ele só precisa de um dos elétrons aqui da ligação. Tá legal? Mas isso nós veremos mais para frente lá na parte do mecanismo. Continuando aqui, eu trouxe a pergunta, né? Um radical ganha elétron para se formar? E a resposta é não, o radical não ganha elétron para se formar. O radical se forma pela perda de um elétron e tem estabilidade similar a de carbocation, que foi o que a gente viu antes, na verdade. Esses radicais que eu estou representando aqui, o elétron desemparelhado com um pontinho, faziam parte de uma ligação com algum outro átomo ou com uma outra porção da molécula. E pela quebra da ligação, eles perdem um elétron, porque eles estavam compartilhando um par e agora eles só têm um elétron desemparelhado. Por eles terem perdido um elétron, então significa que existe uma certa carga parcial positiva aqui em cima do radical. E é isso que faz com que ele tenha estabilidade similar à de carbocation, tá certo? E só relembrando a estabilidade de carbocation, que vai ser a mesma de radical, radicais terciários serão mais estáveis que secundários, do que primários, do que metílicos. Por quê? Se vocês conferirem lá as propriedades dos elementos na tabela periódica, vocês verão que o carbono tem uma tendência maior a doar densidade eletrônica. Então este carbocation terciário aqui, que está ligado em várias ramificações, em vários substituintes, que são cadeias carbônicas, consegue puxar densidade eletrônica dessas cadeias para estabilizar a carga parcial positiva que se forma em cima dele, diferente do hidrogênio, que não é doador de densidade eletrônica.
E, portanto, quanto mais hidrogênios estiverem ligados ao carbono, mais dificilmente ele vai estabilizar essa carga positiva que se forma em cima dele em decorrência da perda de um elétron. Tá legal? Agora, outra coisa interessante da gente notar é o seguinte: estabilidade é o oposto de reatividade? Porque normalmente é o que a gente pensa, quanto mais estável é uma molécula, menos reativa, ou quanto mais reativa, menos estável ela é. Mas, na verdade, está sendo feita uma confusão aqui, porque eu estou falando de duas grandezas de dois conceitos diferentes aqui. Como vocês podem observar aqui, os radicais terciários são mais estáveis que secundários, que primários e que metílicos. E os análogos deles, os alcanos que formaram esses radicais, são mais reativos, quanto mais estáveis são os radicais formados. Aí você pode se perguntar, bom, por quê? Mas eu sempre aprendi que um é o contrário do outro, mas na verdade não é. Na verdade não é. Ó, vamos para cá. O que eu estou mostrando aqui para vocês? Eu estou mostrando a energia necessária para formar radicais terciários, radicais secundários e radicais primários, tá? Então, esta é a energia necessária para ele se formar e para ele existir. Como eu posso observar, quanto mais hidrogênios eu tenho ligado ao carbono que vai se tornar o radical, maior a energia necessária para esta molécula ficar estável, tá? E quando eu estou falando de estabilidade de radical, é isso que eu estou fazendo. Eu estou comparando a energia necessária para eles existirem. Isso tem a ver com a estabilidade relativa deles, tá? Não tem a ver com a reatividade. Reatividade é um outro conceito. Dá uma espiadinha aqui. Este aqui é um diagrama de energia por coordenada de reação da reação de cloração do metano, como vocês podem observar. E vamos supor neste gráfico aqui, se eu tivesse a representação de outros radicais formados aqui, o que eu observaria é que o primário estaria num nível mais baixo de energia, como no diagrama anterior, depois o secundário mais baixo e o terciário bem mais baixo, tá? Então, quando eu comparo a estabilidade deles, eu estou comparando o nível de energia que eles ficam quando são formados, tá? Agora, quando eu falo de reatividade, lembrando que eu estou falando da reatividade do alcano que vai formar este radical, me interessa que eu estou indicando para vocês esta energia aqui, ó, a diferença de energia necessária para que se forme ou direto para o produto final, ou aqui no nosso caso, que se forme o intermediário, que vai ser o nosso radical. Ou seja, quando eu falo de reatividade, eu estou preocupado com a cinética da reação. Quanto maior for esta energia de ativação aqui, menos reativa é a nossa molécula. Quanto menor for esta energia de ativação, mais reativa é a nossa molécula. E o que acontece é que os alcanos que vão dar origem a, por exemplo, radicais terciários, têm uma energia de ativação menor e formam também radicais mais estáveis em relação a secundários e em relação a primários, tá? É importante salientar também que se eu quiser falar da maneira bem correta de estabilidade, eu tenho que falar da estabilidade em relação ao produto termodinâmico da reação. Então, o correto seria analisar só aqui a diferença entre o reagente e o produto final. Esta diferença aqui é que vai me dar uma medida da estabilidade, porque o produto final é mais estável, com certeza, aqui, porque ele requer menos energia para existir. Agora pense o seguinte, se eu tivesse uma energia de ativação muito mais alta aqui, mesmo que este aqui fosse mais estável, eu teria uma pouca tendência deste aqui reagir e se tornar este mais estável, porque ele teria que subir uma curva de energia muito alta. Então, mesmo ele sendo menos estável, ele não seria tão reativo. Tá legal? Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Por fim, agora eu trouxe o nosso mecanismo, que é o mecanismo clássico aí de todas as reações radicalares, praticamente, que começa com a iniciação radicalar, ou seja, a formação dos primeiros radicais,
com a clivagem homolítica desta ligação da molécula diatômica de halogênio. Essa clivagem pode ocorrer pela incidência de luz ou de calor. Então eu formo dois radicais aqui, que na verdade são dois átomos aqui separados da molécula diatômica, cada um com um elétron desemparelhado. O que acontece é que este radical formado encontra uma molécula de alcano. Ao encontrar esta molécula de alcano, ele abstrai este hidrogênio que sai com um dos elétrons da ligação entre o hidrogênio e o restante da molécula, formando aí o haleto de hidrogênio e deixando o restante da molécula de alcano aqui com um carbono com um elétron desemparelhado, que é o meu radical. Este radical, por sua vez, pode encontrar outra molécula diatômica do halogênio e fazer a mesma coisa, abstrair aqui um dos halogênios com um elétron da ligação e liberar o outro aqui na forma de radical. Esta aqui é a parte de propagação e, como nós observamos, o primeiro radical que é consumido aqui no começo é regenerado ao final. E é essa propagação que irá acontecer, que ficará se repetindo até que não haja mais radicais para se formarem, que todos os radicais já tenham se formado, e então os restantes vão se encontrar para a etapa de terminação, como vocês podem ver aqui. Tá legal, gente? Este vídeo terá uma continuação com um exemplo, uma resolução de exercício, e também no próximo vídeo eu vou falar sobre a influência deste halogênio aqui sobre o produto que é formado, alguma coisa sobre estereoseletividade, regioseletividade e também estabilidade do produto final em função do halogênio que eu estou reagindo, tá certo? Pelo vídeo de hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, comentem e compartilhem com os amigos. Não se esqueçam também de seguir o PET nas redes sociais para estar sempre atualizados. Um abraço e até a próxima!